O antissemitismo já foi objeto de inúmeros estudos e, por incrível que pareça, ainda é possível encontrar ângulos novos para analisar este velho preconceito. Meu nome é Marcos Iskind e esta é uma interessante análise do antissemitismo, que será o tema de hoje do nosso Radar do Mundo Judaico. Considero o assunto que vamos tratar hoje um fantástico acréscimo ao meu livro Combatendo o Antissemitismo, disponível na editora Conteúdo Judaico. Você, por acaso, notou como é curioso o termo antissemitismo? Perseguição a grupos sociais, políticos, étnicos e de gênero usam termos mais genéricos, como fanatismo religioso, xenofobia, racismo. No entanto, os judeus são o único grupo no mundo para o qual existe um termo específico para definir sua perseguição. Por quê? Talvez porque o antissemitismo não é apenas mais um exemplo infeliz de ódio no mundo, mas sim um fenômeno específico dos judeus. Existem 4 aspectos diferentes do antissemitismo que o caracterizam como sendo um ódio como nenhum outro. São eles: a universalidade, a intensidade, a longevidade e a irracionalidade. Vamos começar explicando o que é a universalidade. O escopo universal do antissemitismo pode ser visto no fato de que judeus foram expulsos praticamente de todos os países em que residiram. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Foram expulsos da Inglaterra em 1290, da França 2 vezes, em 1306 e 1394. Da Hungria também 2 vezes, em 1349 e novamente em 1360. Da Áustria em 1421. De vários lugares na Alemanha, porque cada um era gerido por um diferente rei local ou gestor local. Então isso aconteceu no século XIV, XV e XVI. Da Lituânia em 1445 e 1495. Da Espanha em 1492, de Portugal na virada do século XV para o século XVI, da Boêmia e da Morávia em 1744-45. Entre os séculos XV e XVIII, os judeus também não tinham permissão para entrar na Rússia. E finalmente, quando foram admitidos, ficaram restritos a uma pequena área chamada Pale of Settlement, ou em português algo como zona de assentamento, fora da qual era proibido aos judeus residirem. Paralelamente a estas atrocidades na Europa, havia também o antissemitismo dos árabes. Desde o início do Islã no século VII, os judeus que viviam nos países árabes eram cidadãos de segunda categoria. Violência entre judeus ocorreram ao longo dos 1300 anos seguintes e atingiram seu clímax durante os anos de 48 e 1967. A partir de 1948, para você ter uma ideia, quase todos os judeus que viviam em Aden, na Argélia, no Egito, no Iraque, na Síria e no Iêmen, mais de 700 mil no total, foram forçados a fugir, temendo por suas vidas em função de pogroms, de perseguição e de massacres. Até mesmo na Etiópia, onde uma pequeníssima comunidade de judeus, que não tinha contato com judeus de qualquer outro lugar do mundo por cerca de 2000 anos, lá também vimos perseguição aos judeus por parte dos povos vizinhos. Esta é a universalidade. Mas e a intensidade? O que é intensidade? A violência extrema contra judeus pode ser vista no massacre já do ano 628, quando tropas muçulmanas aniquilaram os judeus em Khaybar. O mesmo vai ocorrer com os massacres perpetrados por cristãos no século XII pelas Cruzadas e novamente a partir de 1492 pela Inquisição. O exemplo final e mais horrendo é o Holocausto, que é a maior manifestação de ódio em toda a história. A única, talvez, em que um povo inteiro, ou seja, homens, mulheres, crianças, idosos e jovens, religiosos e laicos, de esquerda e de direita,
Enfim, bastava ter nascido judeu para ser objeto de uma campanha de aniquilação completa travada contra eles. O terceiro fator é a longevidade. A maioria das grandes potências do mundo, mesmo aquelas com uma pequena percentagem de judeus, consideraram durante muito tempo o judeu como inimigo central. Esse fenômeno já começou na época dos gregos, há quase 2.300 anos. Continuou durante o Império Romano e os bizantinos, durante o Império Árabe, pelo mundo cristão por mais de 15 séculos, principalmente com a ocorrência frequente dos chamados libelos de sangue durante toda a Idade Média e mais recentemente com os nazistas na Europa e a União Soviética sob Stalin e infelizmente este trend, esse caminho segue no mundo árabe ainda hoje. O próximo fator exclusivo é a irracionalidade. Somos só nós, judeus, os acusados de deicídio, de matar um Deus. Aliás, uma das principais causas do antissemitismo por cerca de 2.000 anos. Acusa-se os judeus de matarem Jesus, mas omitem que Jesus era judeu e jamais abandonou sua fé. Para separar Jesus e seus apóstolos do judaísmo, a igreja chegou a mudar o nome de todos eles. Por exemplo, Yoshua virou Jesus, Shimon virou Pedro, Yohanan virou João, Yaakov virou Tiago, Bartalmá virou Bartolomeu e assim por diante. Uma outra irracionalidade é a questão do sangue nas matzot. Aos judeus é absolutamente proibido o consumo de qualquer tipo de sangue. Mas os judeus foram constantemente perseguidos ao longo da Idade Média sob a acusação que usávamos o sangue de crianças cristãs na fabricação da matzá e, pior ainda, que bebíamos o sangue de crianças não judias em festividades judaicas. Fomos acusados e atacados em pogroms por envenenamento de poços. E uma vez até nos acusaram de envenenar o ar. E agora, há menos de 2 anos, o Irã acusou os judeus de desviarem o curso das chuvas. Os judeus na Alemanha foram acusados de terem trazido o socialismo e o comunismo para a Alemanha, além de serem responsáveis pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e de causarem problemas econômicos na década de 20. Essa paranoia existia apesar do fato que a percentagem de judeus na Alemanha não chegava a 0,8%. Uma falsificação que acusava os judeus de planejar dominar o mundo foi aquela desenvolvida por um livro falso chamado Protocolos dos Sábios de Sião, que foi, ao lado da Bíblia, o livro mais vendido no mundo durante a década de 20. Foi impresso em vários idiomas, inclusive em português. O fanatismo extremo do antissemitismo é absolutamente irracional. Se os judeus são ricos, são vítimas de roubo e extorsão. Se são pobres, são ridicularizados. Se eles tomam partido de uma guerra, é porque desejam tirar proveito do derramamento de sangue não judaico. Mas se defendem a paz, é porque são medrosos e ansiosos por natureza ou então traidores de seu país. Se o judeu mora em uma terra estrangeira, ele é perseguido e expulso, mas se deseja voltar para sua própria terra, ele é impedido de fazê-lo. É um absurdo. Enquanto os judeus na América eram acusados de comunista, ao mesmo tempo os judeus na Rússia eram rotulados de capitalistas. E, por incrível que pareça, já consta na Bíblia, que nós judeus chamamos de Torá, que os judeus serão perseguidos. Lê-se em Deuteronômio, número 27, versículos 65 a 67. E eu vou citar textualmente. Entre essas nações você não encontrará descanso, nem descanso para o seu pé. Lá Deus o tornará covarde, destruindo sua perspectiva e tornando a vida sem esperança. Você viverá constantemente em suspense.
Dia e noite você ficará apavorado, nunca tendo certeza da sua existência. De manhã você dirá, se ao menos fosse noite, e à noite você dirá, se ao menos fosse de manhã. Tal será o pavor que o seu coração sentirá e as coisas que os seus olhos verão. Deuteronômio 28, versículos 65 a 67. Nenhuma outra forma de ódio racial se aproxima do antissemitismo na sua virulência, na sua intensidade e na sua irracionalidade. O professor Michael Curtis, que não é judeu e é titular na Rutgers University, disse: a singularidade do antissemitismo reside no fato que nenhuma outra pessoa no mundo jamais foi acusada simultaneamente de alienação da sociedade e de cosmopolitismo, de serem exploradores capitalistas e também defensores comunistas revolucionários. Os judeus foram acusados de terem uma mentalidade imperiosa ao mesmo tempo em que são o povo do livro. São acusados de serem militantes agressores ao mesmo tempo que são pacifistas covardes. Por ser um povo escolhido e também por ter uma natureza humana inferior, com arrogância e com timidez, com extremismo individual, mas também com adesão a uma comunidade. Os judeus são culpados pela crucificação de Jesus e, ao mesmo tempo, responsabilizados pela invenção do cristianismo. Esse texto está num livro de Michael Curtis chamado Colóquio sobre o Antissemitismo, de 1987. Para finalizar, se olharmos para a história do antissemitismo, veremos uma cadeia incessante de matança, pogroms, pilhagem e expulsão. Existem níveis horríveis de violência que levam a algo que é impossível de ser descrito: o genocídio de um povo. A maioria das nações na história jamais foi submetida a nenhum genocídio. Mas em quase todas as gerações há uma tentativa de genocídio judeu em algum lugar do mundo, em escala macro ou microcósmica. Neste momento, é o Irã que ameaça destruir o judaísmo no mundo. Amigos, por hoje era o que o Radar do Mundo Judaico tinha a lhes trazer. Nos encontraremos na segunda-feira com Notícias de Israel por Marcos L. Ziskin e na próxima quinta-feira, se Deus quiser, com o novo Radar do Mundo Judaico. Até lá, meus amigos.